Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Hoje é dia do quadro Zootecnia no Ar. O tema bovinocultura de leite. Para a nossa entrevista número 734. Nós temos aqui o professor Matheus Denis, coordenador, e as estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Gabriela Fernandes e Ana Luísa Manigel Rosseto. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. Bom, acho que é importante a gente começar a falar o que é a bovinicultura de leite, né? Que tem um diferencial com a bovinocultura de corte, né? Sim. Fiquem à vontade, por favor. A bovinocultura de leite, né? Ela é um dos fortes da pecuária aqui no Brasil. E ela visa, a gente tem a visão de produzir o leite, mas não só o leite, sim seus derivados. Mas não uma produção de qualquer jeito, né? É uma produção que a gente visa ser sustentável, de boa qualidade, não só do produto, mas para os animais também. Então, é uma cultura complicada, a bovinocultura de leite. Ela é bem detalhista, mas ela é muito boa. É isso mesmo, professor? Exato. A bovinocultura de leite, na verdade, é um dos principais pontos dentro da pecuária nacional, né? Então, o Brasil é um dos principais produtores de leite do mundo e o estado de São Paulo aí figura uma considerável produção entre os principais estados do Brasil que acabam produzindo leite. E o principal diferencial comparado à bovinocultura de corte é que, como o próprio nome já diz, né? A bovinocultura de leite está muito relacionado, assim como as meninas comentaram, a produção do leite em específico e dos derivados, né? Então existem propriedades que não somente produzem o leite, mas verticalizam essa produção, produzindo iogurte, queijo. Aqui mesmo na região você vê Pardinho, tem bastante propriedades que tem bastante fama por queijo e outros produtos premiados. Então é uma das áreas dentro da zootecnia que está associada à produção racional e consciente dos animais, tentando buscar aí alimentos de melhor qualidade. Quando a gente faz a produção da vaca, né, para fazer o leite lá, se a gente mudar a nutrição dela, o leite modifica, e de que forma que vocês estudam isso para que o leite seja melhorado, ou se a gente qualquer vaquinha vai dar o leite igual? Como é que explica pra gente isso? Não, muda muito, né? Muda de raça, muda o tipo de criação que eu tô tendo com o meu animal, e a nutrição é o carro-chefe da história. Se eu não tiver um bom alimento para minha vaca, ela não come qualquer coisa. A não ser que ela esteja passando fome, aí ela vai comer. Mas nessa situação, qualquer estresse ela não produz. Então, as vacas, elas não são todas iguais. Cada uma produz a sua quantidade. Se ela passar por algum estresse, ela assustar com alguma coisa, já diminui a produção. Então, às vezes, se o que, dependendo do que ela estiver comendo, se não estiver bem misturado, ela já não vai comer direito. Se não tiver com cheiro bom, ela não vai comer. Se tiver comida muito fria, tem vaca que também não come. E as principais raças já estão aqui no Brasil, as produtoras de leite, são essas as raças principais aqui no Brasil, estão presentes aqui no nosso dia a dia? O Brasil, ele detém um bom grupo genético, né, associado a principalmente animais de raça holandesa, gado Jersey, e aqui principalmente no estado de São Paulo e algumas outras regiões, os principais cruzamentos que a gente tem. O pessoal trabalha muito com girolando, que é o cruzamento do gado giro leiteiro com o gado holandês, com o próprio gado giro leiteiro especificamente. Então, assim como as meninas comentaram, varia de raça para raça em termos de sólidos que esses animais produzem, em termos de gordura, em termos de proteína e tudo mais. Mas a nutrição, a dieta que a gente fornece para esses animais, independente da raça, a gente consegue modular alguns parâmetros. Então, nós temos possibilidade de incluir um pouco mais de forragem, por exemplo, um pouco mais de volumoso na dieta e conseguir melhorar um pouco em termos de gordura no leite, ou trabalhar com uma dieta que a gente chama um pouco mais de dieta um pouco mais quente, que inclui um pouco mais de concentrado, um pouco mais de ração, para aumentar em termos de quantidade de litros de leite produzido.
Então é assim como a gente acabou comentando um pouquinho no início. A bovinocultura é uma cultura complexa que envolve N fatores e a gente acaba estudando diferentes maneiras envolvendo inclusão de diferentes produtos, sejam produtos específicos ou subprodutos, coprodutos dentro da dieta, para que a gente consiga modular e cada vez mais fechar dietas mais ajustadas para que esses animais consigam atingir o máximo potencial genético pelo qual foram selecionados. Vocês comentaram a respeito dos queijos, inclusive os derivados do leite, que são até premiados aqui na nossa região, né? Demorou-se muito para descobrir que tinha esse potencial, que a bacia leiteira da nossa região tinha esse potencial para se destacar, inclusive, na produção de queijos? Sim, pode-se dizer que sim. Porque tem muitos regulamentos, né, para quem faz o queijo. Por exemplo, quem quer entregar em mercados, padarias, eles têm que estar dentro do que a legislação manda. Então, tem que ter a construção dos laticínios, tem que ser do jeito que eles passam. Então, é difícil, porque ele passa por um processo. E a pessoa, às vezes, ela começa fazendo apenas o queijo de um jeito, mas para poder ser vendido, por exemplo, hoje é obrigatório pasteurizar o leite. E muitos queijos frescos que são feitos, se você pasteurizar ele perde essa essência de fresco. Mas é porque está dentro da legislação. E é muito difícil alguma legislação aceitar um queijo fresco que não seja pasteurizado no mercado. Bom, eu sou um consumidor de queijo, até porque eu sou ovo-lacto vegetariano, né? Então eu gosto muito de queijo, né? E eu percebo que hoje a gente encontra uma variedade muito grande de queijo, inclusive aqui da nossa região, Pardinho, Bofete, Porangaba. Isso é muito interessante. Então a gente percebe que a geração de empregos também tem aumentado com tudo isso, né? Com certeza. O mercado é muito amplo, né? Para todas as áreas, tanto para pessoas profissionais da área como a gente, que seremos no futuro, quanto pessoas que estão aí, não têm necessariamente uma formação, mas têm um interesse por trabalhar. Existem tipos de ordenha, né? A gente tem a ordenha manual, que precisa de pessoas que estejam ali, e as vacas também são muito seletivas, né? Então não é qualquer pessoa que elas se adaptem. Isso é um grande diferencial desses animais. E tem outros tipos de ordenha. Tem a mecânica, que às vezes é uma ordenha não 100% automatizada, mas já tem automatização. E tem a que é 100% mecânica, que é o que vai ser instaurado no setor lá da faculdade. Professor, você quer falar um pouquinho pro pessoal? Com certeza. Só comentar um pouquinho a questão do que tu tinha levantado antes. Por uma pequena propriedade, às vezes, é mais interessante trabalhar com esse processo do que a gente chama de verticalização da produção, na tentativa de buscar um retorno financeiro um pouquinho maior do que propriamente entregar o leite para o laticínio. Entendi. Então, a questão da estruturação de uma região em termos de comércio, seja de queijos e derivados, na grande maioria das vezes, tá? Não estou dizendo que isso é uma regra, mas na grande maioria das vezes isso está associado ao tamanho das propriedades que ali estão. Então, se a gente pega uma propriedade um pouco maior, ela vende um volume de leite e esse volume de leite recebe uma bonificação e ela acaba entregando o que a gente chama de leite cru. Para uma pequena propriedade que tem uma produção um pouco menor, isso muitas vezes acaba acontecendo e formando esses pequenos nichos. Então, um conglomerado de pequenas propriedades acabam se estruturando na ideia de não, vamos tentar transformar essa micro-região numa região conhecida, por exemplo, por comércio de queijo e afins. Cooperativas, inclusive? Cooperativas algumas vezes acabam se formando nesse sentido. O estado de São Paulo, no geral, eu fiquei durante muitos anos no sul do Brasil, então eu fiz toda a minha formação no sul do Brasil, entre Paraná e Santa Catarina. E a estrutura de cooperativas no sul do Brasil, eu vejo que ela é um pouquinho mais avançada do que a gente acaba observando aqui. Mas a ideia da cooperativa para pequenos produtores, ou para um conglomerado de pequenos produtores, é um negócio bem interessante. Verdade. Principalmente em termos de compra de insumo em maior quantidade, que diminui um pouco o custo ou aumenta a margem de negociação e afins. Mas tudo isso está associado à dificuldade na questão da ordenha, que é o que as meninas também comentaram. Então, se é uma pequena propriedade, você vai fazer uma ordenha manual, você vai fazer uma ordenha mecanizada, e tudo isso gera investimento, tudo isso gera a necessidade de aprimoração, né, em termos de tecnologia.
O que a gente tem de mais moderno em termos de tecnologia de ordenha é o sistema de ordenha robotizado. É um sistema no qual o próprio conjunto de ordenha a vaca independente de ter um ser humano ali administrando aquele equipamento, que é o sistema que a gente vai acabar implementando na Unesp. Então, acredito aí que nos próximos meses o sistema já esteja em operação, então com um sistema 100% automatizado, e a gente consiga cada vez mais aí divulgar não só para a comunidade, mas para os nossos alunos, seja internos ou a comunidade externa, o quanto a zootecnia também evolui em termos de técnica, e isso engrandece cada vez mais a atuação do profissional na cadeia produtiva. Eu vi imagens há 2 semanas atrás no Globo Rural dessa ordenha automatizada. Gente, é impressionante. Quer dizer, pode custar o emprego de algumas pessoas, né? Porque o robozinho faz tudo lá, sabe? Então é uma coisa assim, e nós vamos ter então futuramente aqui na zootecnia? Aqui na FMVZ, na Unesp de Botucatu, está sendo finalizado um projeto para a implementação desse tipo de ordenha. Impressionante. Eu gosto bastante de brincar porque eu trabalho diretamente com essa área de tecnologia envolvendo a zootecnia também, e a gente brinca, né? Meu Deus, o trabalhador vai perder o emprego, ou isso vai acabar custando. No geral, o que a gente gosta bastante de trazer, sempre que tem essa modulação do sistema envolvendo tecnologias, é que não que as pessoas vão perder o espaço, mas que aí sim a gente consegue utilizar do conhecimento dessas pessoas para realizarem outras atividades dentro da fazenda, que podem ser menos custosas em termos de cansaço físico e afins, e a gente consiga usar cada vez mais o que o ser humano tem de melhor, que é o intelecto. Então a gente consegue destinar o ser humano a usar a cabeça e aí deixar as máquinas que façam esse trabalho braçal. O que eu fico imaginando aqui, Márcio, é a questão do abismo, né? Que o Brasil, a gente vive alguns abismos. E dentro da agricultura também nós temos. Se a gente pensar nas grandes propriedades que faturam milhões aí com esse tipo de trabalho, é legal. Mas se a gente pensar naquele pequeno produtor, aí vem na questão das cooperativas que o professor falou, que acho que o Estado de São Paulo precisa fomentar mais, mas enquanto elas não vêm, como é que um pequeno produtor consegue aproveitar tudo isso que a zootecnia trabalha em sala de aula, por exemplo, a nutrição animal, isso, eles têm acesso a isso? A mecanização jamais, né? Tem que ser na mão mesmo, porque acho que é um equipamento muito caro para um pequeno produtor, por exemplo, aquele que tem suas 10 vaquinhas de leite ali, mas sobrevive daquilo, que a gente não pode desprezá-lo, né? E ainda quando não coopera com outras pessoas. Eu me lembro até aqui em Botucatu, quando houve uma tentativa na criação do laticínio Cambará. O professor não é daqui, não vai se lembrar. Se lembra disso? Lembro. Laticínio Cambará, uma iniciativa da região da Demétria. Hoje funciona o Magma, o museu lá, mas era um laticínio aquilo lá. E não deu certo, né? Então como é que o pequeno produtor consegue ter acesso a tudo isso? Está mais acessível? No ponto de vista de vocês? Depende. Porque tem muito produtor que hoje em dia ele busca aumentar o seu conhecimento sobre o que ele trabalha na sua propriedade. Assim como tem produtor que se recusa a abrir a mente e entender o que está acontecendo em volta dele. Então, ao invés dele realmente aumentar mais a sua produção, ele continua mantendo isso, senão diminui. Aí ele pega e vende uma vaca porque fala que é ela que não tá dando leite, compra outra vaca porque alguém disse que ela vai dar tantos litros. Mas hoje a gente tem aquelas ordenhas que são balde ao pé. É um conjunto que você vai trabalhar e é um balde simples, você só precisa da bomba para puxar. Que é o que muito produtor tem hoje, de pequeno produtor. Ela é mais prática, claro que você não vai conseguir tirar leite de mais de uma vaca de uma vez só, mas ela já facilita muito o seu processo. Tem produtor que hoje eles buscam falar com um agrônomo, procura zootecnista, para produzir uma forragem de boa qualidade. Outros não. No tempo do meu pai, do meu avô, do meu bisavô era assim, dava certo, vou continuar. E hoje a gente vê que não é assim que funciona. Podia dar certo no passado, mas era porque não tinha todo esse conhecimento do que realmente é o certo a se fazer. Então é isso que acaba atrapalhando às vezes alguns produtores, que algumas vezes ficam com a mente um pouco fechada. Aí chega alguém falando, não, ele só quer me arrancar dinheiro.
E às vezes não é assim. Ele, na verdade, ele quer te ajudar a ganhar dinheiro. Às vezes não aceita a inovação, né? Sim. Bom, são 7h19 e a gente está se aproximando já do final do ano. Vão ter vestibular e tudo mais, né? Por que alguém, um jovem, uma jovem que está acompanhando aqui o Primeiro Jornal, de repente, olha, eu quero ser zootecnista. Qual é o trabalho de um zootecnista? Olha, a zootecnia, como no primeiro Zootecnia no Ar veio que falou, é muito ampla. Então você pode fazer diversas coisas. Na bovinocultura de leite, tem alguns pilares essenciais, que é a nutrição, como a gente já falou aqui, que é essencial. Tudo está baseado na nutrição. E outra coisa, a gente trabalha com animais europeus, que sofrem muito com calor. Então, você como zootecnista, é muito importante você saber lidar com esse calor dessa vaca, saber adequar ela no melhor ambiente possível, trazendo um ambiente fresco, agradável, tudo que ela precisa. A gente tem até algumas interações dentro do ambiente dela para remeter ao ambiente natural, como alguns coçadores, tudo que faça que ela perda esse estresse, para ela produzir mais e confortável, porque é o final que a gente quer. Sim, a gente quer produção porque a gente precisa do dinheiro para pagar todas as contas, mas a gente quer um animal que esteja bem, que produza bem e futuramente a genética dela consiga continuar esse processo. Então a zootecnia tem diversas áreas que ela pode atuar. E, assim, ver um trabalho dando resultado, eu acho que não tem ninguém que reclame disso. Então, um animal feliz, produzindo, todos saem felizes no final das contas. E o mercado de trabalho para o zootecnista está bem aquecido, professor? Eu vejo que hoje, quando a gente comenta da zootecnia, é uma área de ascensão. Então, a gente acaba buscando dentro da proposta, então, como você comentou, né? O que levaria um jovem que está ouvindo a gente aqui numa manhã de segunda-feira buscar fazer zootecnia? No geral, eu discuto bastante isso com os meus alunos, que é buscar fazer a diferença no campo. Então, a estratégia que a gente consegue adotar dentro da zootecnia é que com conhecimento associado aos diferentes sistemas de produção, assim como as meninas comentaram e os outros colegas que estiveram aqui também, que nós temos N áreas dentro da zootecnia, a gente consegue modular adequações, principalmente em termos de manejo, em termos de adequações nutricionais, que são peças-chave dentro de um sistema de produção que na grande maioria das vezes não demandam um alto investimento. Então, talvez o que aqueça um pouco a intenção das pessoas em cursarem zootecnia seja fazer a diferença no campo. E pensando no profissional, é uma área que está em ascensão. O Brasil aí se destaca mundialmente entre os grandes produtores, mais especificamente para nossa área na bovinocultura de leite, o que a gente vê cada vez mais pessoas com conhecimento técnico, agregando conhecimento e atribuindo ações dentro de um sistema de produção, principalmente quando se fala no melhoramento genético, principalmente quando se fala na nutrição, principalmente quando se fala na questão de manejo associado à pastagem, a manejo nutricional. Então tem uma infinidade de áreas que o zootecnista consegue atuar dentro de uma fazenda, e eu vejo que o mercado de trabalho em si, ele está absorvendo cada vez mais esses profissionais, desde que eles sejam capacitados. Então buscar a zootecnia, e agora puxando um pouquinho a sardinha para nossa escola, né? Vai garantir, não que vá garantir, mas que proporciona um know-how de conhecimento para um profissional diferenciado no mercado. Então eu vejo que é uma área que está em ascensão, absorve e tem um grande potencial para quem tem interesse em atuar e gosta principalmente de atuar nessa área de ciências agrárias. Bom, são 7h23, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês, do professor Matheus Denis, e das estudantes Gabriela Fernandes e da Ana Luísa Rosseto. Obrigado a vocês pela presença, sucesso e contem sempre com a gente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.